para falar sobre inovação industrial, Indústria 4.0 e o futuro do desenvolvimento industrial na América Latina. Passamos a palavra ao embaixador da República Argentina, a República Federativa do Brasil, ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, senhor Carlos Magarinhos. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho uma grande honra de estar aqui esta manhã para falar com vocês da inovação tecnológica, da quarta revolução industrial. Sinceramente, me sinto muito honrado da convocatória para pensar juntos en esos desafíos que nos presenta o cambio tecnológico num contexto da mudança de época, ¿no? Las últimas cosas que he escrito, que he presentado en conferencias, siempre hago una referencia importante. Aquí a sociedade internacional está transitando uma mudança de época. Eu vou tentar falar em português, porque me han pedido que fale em português. Por favor, se você não compreende, levanta a mão, me interrumpe, eu continuo em espanhol. Carlos Avillaúdo sabe que isso acontece frequentemente nessas reuniões. Así que muito obrigado por a invitação. Primeiro que nada, quisiera agradecer a CNI por a parceria que tem tão importante com a Argentina. Eu estou aqui hoje como ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas de Desenvolvimento Industrial, mas também como embaixador da República Argentina. Não posso começar a falar sem me expressar o agradecimento do meu país e do nosso governo a nossos parceiros em Brasil por esse apoio decidido, constante com a Argentina no meio da turbulência financeira e econômica que estão enfrentando todas as economias emergentes. Nos últimos 2 meses tivemos todos os momentos muito turbulentos e eu acho que o caso da Argentina foi especialmente sensível devido ao balance de conta corriente, como ocorreu com outros países, como a Turquia, por exemplo. Mas, a diferença do que ocorreu com outras crises financeiras ou econômicas na Argentina, quando no passado, quando tivemos as crises, o governo mudava a direção da política econômica. Neste caso, a crise financeira o que fez foi acelerar os objetivos de política econômica do governo argentino. Porque para falar de industrialização, para falar de inovação tecnológica, todos precisamos de estabilidade financeira. Sem estabilidade financeira, sem crescimento, tudo o que podemos falar aqui vai ficar morto. Então, a decisão do nosso governo foi acelerar o processo de reforma econômica para diminuir o déficit fiscal e equilibrar a macroeconomia. O governo do presidente Macri, 2 anos atrás, recebeu uma economia muito desbalanceada. Ele teve um triunfo muito importante na América Latina contra políticas populistas para tentar estabilizar a economia, mas não obteve um triunfo radical para uma reforma de choque. Então, começou financiando o processo gradual de redução de déficit que, frente a uma desaparição do crédito para nosso país nos mercados internacionais como consequência da aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e também como consequência de erros próprios do nosso programa macroeconômico e de consequências relacionadas com sucessos naturais, como tivemos uma redução da cosecha argentina que custou quase 1 ponto do produto bruto. E nesse contexto decidimos acelerar o caminho para a redução do déficit fiscal e a Argentina ainda, incluso agora frágil, está caminhando para um cenário com fundamentos muito mais sólidos. Assim que muito obrigado, Carlos, a todos os amigos e parceiros da indústria brasileira por esse apoio tão grande que estamos recebendo de vocês. Gostaria também de agradecer a Unido. Há poucos dias, com Alessandro Amadio, apresentamos en la Embajada Argentina en Brasilia o último Industrial Development Report, reporte de desenvolvimento industrial da Unido, que eu acho que
faz uma contribuição muito grande para falar de novas políticas industriais em um contexto completamente diferente, onde as políticas de demanda podem gerar a melhora da produção e do processo de inovação tecnológica. E tenho que parabenizar, estou muito impressionado, senhor Namir Mourani, por essa apresentação que você fez de GMES. Eu encontro, sinceramente, estou muito satisfeito de ver que hemos recuperado o interesse global por la política industrial, por el desenvolvimento industrial. Eu me lembro quando eu tomei posse como diretor-geral da Unido, a fines dos 90, a gente falava que não precisávamos mais da indústria, não precisávamos mais das políticas industriais. Essa era a discussão a fines dos 90. A Unido estava em uma grande crise, tivemos que fazer uma grande reforma, mas eu apresentei minha candidatura muito jovem para essa posição, porque eu estava convencido de lo mesmo que estou convencido hoje, e que é a razão pela que gostaria de parabenizar Namir, se você me permite chamá-lo assim. É porque temos que dar uma discussão acerca da importância dos bens públicos globais. Ninguém teve dúvida de que um país precisa de bens públicos nacionais para funcionar. Depois de muita discussão, todos concordamos que um país precisa paz, segurança, precisa educação básica, precisa saúde para funcionar. Eu não acho por que uma sociedade internacional que está se integrando aceleradamente não vai precisar a mesma coisa. Provavelmente a diferença mais importante é que temos governos nacionais encargados da provisão de bens públicos nacionais. Mas não temos, na escala global, a mesma coisa. Temos um grupo de organizações das Nações Unidas, criadas há 60 anos, a maioria delas, que estão trabalhando para se reformar. Mas, por isso, precisamente, é tão importante ter iniciativas como a Global Manufacturing Industrialization Summit, para poder falar juntos, com cada dos parceiros no setor privado, na academia, na sociedade civil, nos governos, de como podemos aprofundar e fortalecer a produção de bens públicos globais. Esses bens públicos globais compreendem certamente paz e segurança internacional, também a luta contra as pandemias, mas certamente também precisamos dos bens públicos globais do terreno econômico. Esta semana, obrigado. Eu pensei que iba a pedir-me que fale em espanhol. Mas esta semana lembramos 10 anos da caída de Lehman Brothers. Isso que aconteceu é uma mostra negativa da ausência de um bem público global como a estabilidade financeira internacional. Quando temos estabilidade financeira internacional, ninguém está olhando isso. Mas quando falta, temos um grave conflito. E não foi possível solucionar esse problema com as instituições. Tivemos que recorrer a uma inovação na interação global como é o G20, o Grupo dos 20. Tivemos que recorrer a essa instituição para melhorar a coordenação dos governos de todo o mundo e restaurar a estabilidade financeira internacional. Eu gostaria de propor hoje que a mesma coisa temos que fazer no campo do comércio justo e livre, e temos que também trabalhar para assegurar a mobilização da informação, habilidades, da tecnologia, de conhecimento. Isso, em uma sociedade global que está se transformando em um contexto de troca, de mudança tecnológica, é essencial. E por isso, parabenizo mais uma vez a nossos anfitriões de hoje da Global Manufacturing and Industrialization Summit.
voy a les proponer un análisis muy curto, ¿no? Para analisar a importância da provisión de estos bens públicos urbanos, porque eso que podemos llamar de política industrial moderna. Eu acho que ninguém vai ter nenhum problema se eu falo que os últimos 25 anos, os últimos 30 anos, foram um período, uma época de cambios, uma época de mudanças, uma época de trocas. Ano 89, ano próximo, 30 anos, caiu o muro de Berlim, terminou o mundo que conhecimos após a Segunda Guerra Mundial. Isso trocou completamente o sistema de relações internacionais. Alguns falaram incluso do fim da história. Ahora sabemos que a história não acabou, continuou. Poucos anos depois disso, tivemos a emergência da internet. Eu me lembro quando cheguei aos Estados Unidos, mi primer posto diplomático, me encontré con mi querido amigo, el cónsul general de Argentina aquí en São Paulo, Luis Castillo. Él estaba también en Washington. Nos podíamos leer o diario de Argentina más cedo dos argentinos, ¿no? Por la diferencia horaria. Una grande innovación que venía a revolucionar el sistema de comunicaciones y producción. Poco después de eso tivemos o pico de un proceso de surgimiento do terrorismo internacional. Lembramos o pasado domingo, 17 anos do atentado das Torres Gemelas em Nova York. Nós argentinos tivemos nossa cota de atentados desse tipo, com os atentados à Embaixada Argentina em Israel, a AMIA. Tivemos muitos eventos desse tipo após também, na Europa. Eu morava nessa época na Inglaterra. Um novo desafio global, para a paz global. E depois, em 2007, 2008, tivemos também a crise financeira internacional que mencionei há uns momentos. Então, sem dúvida, durante todos esses anos, tivemos uma série de mudanças que fizeram desse período uma época de mudanças. Eu gostaria de propor a vocês de mirar essa situação com uma perspectiva diferente. Porque acho que todos esses eventos gradualmente contribuíram a conformar, essa época de mudanças contribuiu a conformar uma verdadeira mudança de época. É jogo interessante de palavras, mas além do jogo interessante de palavras, tem fatos muito concretos para falar de uma época distinta. O primeiro fato que eu gostaria de mencionar tem que ver com as contribuições ao PIB global. 2013 foi o primeiro ano. Estou fazendo um anúncio importante. O primeiro ano que as economias emergentes contribuíram com mais da metade do PIB mundial à paridade de poder de compra. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas tenho mais de 55 anos. Eu estudei na universidade sempre com a ideia dos países desenvolvidos e dos países em vias de desenvolvimento. Essa era a divisão da economia internacional. Os países em vias de desenvolvimento contribuíam sempre 1/3 do PIB global. Mas todas essas transformações tecnológicas, políticas que falamos, levaram a uma situação onde em 2013 temos por primeira vez a paridade de poder de compra, descontando os efeitos do tipo de câmbio. Temos as economias emergentes contribuindo por encima da metade do PIB. Agora mesmo temos 55% do PIB global originado nas economias emergentes. Eu gostaria de aproveitar para reclamar sucesso para a UNIDO. Quando a UNIDO foi criada, no ano 66, depois, na Conferência de Lima, do ano 75,
se estableció um objetivo para países em desenvolvimento que tenham que atingir 25% da produção industrial global no ano 2000. E a participação dos países emergentes na produção industrial global no ano 2000 foi 27%. Essencialmente graças à contribuição da China. Então, esse é um evento que eu considero muito explicativo, muito representativo de uma verdadeira mudança de época. Mas esse evento está relacionado, é causa e consequência ao mesmo tempo de um outro evento tão importante ou mais importante que isso, que é a emergência de uma nova classe média global. Nós estamos acostumbrados a pensar na classe média global sediada na Europa e nos Estados Unidos. Mas todas essas trocas tecnológicas, os novos modelos de produção e de negócios, levaram a um desenvolvimento de uma nova classe média mundial que agora tem sede nas economias emergentes. A humanidade teve aproximadamente as mesmas condições de longevidade, de produtividade no mundo, até o momento que começa a primeira revolução industrial, basada nas máquinas de vapor. Nesse momento começa a aumentar a expectativa de vida e a melhorar os ingressos, particularmente através da regulação das relações trabalhistas. Mas tomou 150 anos para a humanidade, que nesse momento começou a crescer muito mais rapidamente, atingir o primeiro bilhão de pessoas vivendo na classe média, definida como os que podem gastar entre 11 e 111 dólares por dia a paridade de poder de compra. 150 anos para o primeiro bilhão, que se contou em 1975, o primeiro bilhão de pessoas morando na classe média. Para o ano 2006, 21 anos depois, atingimos o segundo bilhão. E em 2015, 9 anos depois, o terceiro bilhão. Esse é o poder da manufatura, esse é o poder do desenvolvimento. Esse poder de mobilizar informação, tecnologia, habilidades e conhecimento. Vamos ter o quarto bilhão em 2022, 7 anos depois. 90% deles vão morar na Ásia. 370 milhões da Índia, 350 da China, 200 milhões do resto da Ásia. E temos um mundo agora com duas classes médias. Uma que cresce vegetativamente nas economias mais maduras e uma que cresce exponencialmente nas economias emergentes. É uma verdadeira revolução. É um hecho novo que marca uma mudança de época. Outra coisa que marca uma mudança de época é a situação do meio ambiente. Os problemas relacionados com a natureza. Porque a produção industrial não vai poder continuar tomando a taxa zero, a preço zero, o capital natural mundial. Já em 2007, precisávamos planeta Terra e meio para poder produzir os bens e serviços que a humanidade consumia em um ano. Tão pronto como 2025, esse número pode ser 2 planetas Terras, a taxa normal de reprodução dos recursos naturais. Esse também é um fato novo. E quarto e último, deixei para o final, o hecho mais disruptivo que tem a ver com a emergência das tecnologias informáticas. A primeira revolução industrial esteve basada na máquina de vapor, a segunda revolução industrial eletrônica, a terceira revolução industrial informática e a quarta, quizá difícil de compreender,
é difícil porque não está basada em uma tecnologia, está basada em uma fertilização cruzada de muitas tecnologias que estão mudando completamente os padrões de consumo, de produção. E aí é onde temos que trabalhar, e acho que é o tema central das discussões de hoje e de todos esses foros. Este ano esteve já no World Manufacturing Convention na China, e vou ir todavia ainda este mês, a World Manufacturing Convention, Forum na Itália. Todo mundo está preocupado falando de quais são as novas políticas industriais. Eu acho que primeiro temos que entender o que está acontecendo com a tecnologia, porque falamos a mesma coisa da inteligência artificial, da Big Data, da Additive Manufacturing, como 3D, e não são a mesma coisa. Eu gostaria de propor à audiência que pensemos que as tecnologias que vão mudar a estrutura de produção industrial, basicamente as que mais vão mudar, têm que ver com Additive Manufacturing, com a impressão 3D. São as que têm que ver com sistemas e máquinas autônomas. E são as que têm que ver com sistemas de integração humano-máquina. Eu, falando esse ano aqui no Brasil, em Joinville, um evento de Expo Quesao, me pediram que falara do futuro do trabalho. Eu preciso uma bola de cristal para falar disso. Temos a metade da biblioteca falando que vamos ter impacto disruptivo nos países, nas economias emergentes, porque nós temos as menores qualificações, os trabalhos menos sofisticados. Então, isso será mais rapidamente reemplazado. Mas a outra metade da biblioteca está falando uma outra coisa. Eles falam que, como somos menos desenvolvidos, a difusão da tecnologia será mais lenta. Então não dá certo a combinação das duas bibliotecas, mas sem dúvida vamos ter um grande impacto. O importante é que não temos que pensar em termos de competir humanos contra máquinas, porque aí vamos perder sempre. Temos que pensar como trabalhamos humanos com as máquinas. Eu gosto muito de ajedrez, eu não sei se vocês gostam de jogo de ajedrez, não? Mas quando eu cheguei ao Unido, me lembro que pensei que ajedrez havia acabado, porque Kasparov havia perdido o match com a Big Blue, 1997. Quando fui embora de Viena, eu estava mais feliz, porque aí vi que havia torneios abertos de máquinas mais homens que jogavam ajedrez em distintos times. Fiquei muito impressionado. O que ganhou o torneio de 2005 não foi a melhor máquina, não foi o melhor jogador de ajedrez com a melhor máquina. Foram uns jogadores amateurs com umas laptops. O que mostra que a relação humano-máquina e a estratégia tem um rol importante. Então, acho que essas três tecnologias, Additive Manufacturing, Autonomous Systems and Machines, and Integration of Systems between Human and Machines, elas vão ser as mais disruptivas. Depois vamos ter, seguramente, grupo de aceleradores, como, por exemplo, as técnicas de simulação de produtos. Você não vai precisar mais manufaturar produto, testá-lo no sistema de produção. Vai poder simular esse produto, utilizando produção 3D e também utilizando máquinas e sistemas autônomos. Outro acelerador, a inteligência artificial. A aplicação da inteligência artificial em todos os campos de atividade. Último acelerador, a integração de sistemas produtivos que hoje estão desintegrados. Esses são aceleradores. E, finalmente, uma série de facilitadores. Esses facilitadores são a Big Data, a Internet of Things, a digitalização, Cloud Computing. Todos esses são facilitadores do processo disruptivo das novas tecnologias. Então, é muito importante compreender que, nesse contexto, o rol da manufatura está mudando, como acelerador de crescimento.
se você olha o que aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, em França, a participação da indústria no PIB desses países atingiu 28, 29, 30%, com um ingresso per capita para a população de $11.000 per capita, $11.500 per capita. Nesse lugar, hacía pico e começava a baixar lentamente. Mas agora, nas economias emergentes, isso ocorre muito mais cedo. Quando a participação da indústria no PIB alcança 24%, 23%, esse parece ser o pico, com um ingresso per capita de $9.500, $9.800. Então, não podemos pensar nas políticas industriais como pensávamos antes, como pensávamos ontem. Não se trata de que substituição de importações vai funcionar para todos. Não se trata que exportação de produtos de baixo custo vai funcionar para todos. Eu acho muito difícil que o próximo líder da produção industrial nos países emergentes possa emerger de um processo de exportação de produtos de baixo custo como ocorreu antes, como ocorreu com muitas economias asiáticas. Vamos ter que trabalhar no processo de digitalização da indústria, pensando cuidadosamente na base industrial e de habilidades que tem cada país. E vamos ter que pensar aonde vai o mercado. Os 10 mercados mais grandes de classe média do mundo para 2020, em 2 anos, vão ser os países de G7, menos Canadá, mais os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Para 2030, as projeções mostram que desse grupo dos 10 maiores mercados de classe média vai sair Itália e vai entrar México. Então, temos que fazer um esforço por encontrar políticas que trabalhem sobre a capacidade instalada dos países, sobre as capacidades das pequenas e medianas empresas para participar das cadeias globais de valor num contexto de novas tecnologias. O Banco Mundial, por exemplo, eles falam que entre 5% e 15% do comércio global, das Global Value Chains, será afetado por additive manufacturing, por a impressão 3D, de aqui a 2025. Nós sabemos que 50% dos bens industriais, 75% dos serviços globais são produtos intermédios para uma produção muito mais sofisticada, de produtos finais muito mais sofisticadas. Então, precisamos prestar atenção a essas questões e eu acho que esse evento, e os eventos como esse, são um âmbito, um canal muito importante para volver a pensar no futuro, para deixar de pensar somente o que fizemos bem ou mal e fazer história e tentar atingir o futuro. O ano passado publiquei um livro na Argentina chamado assim precisamente, não? Atingir o futuro, chegar ao futuro. Porque acho que essa discussão precisa ser feita nos nossos países. Sinceramente, desejo para todos vocês um dia lleno de intercâmbios e certamente o que vocês escutam hoje será parte da construção desta Global Summit prevista para Ekaterimburgo em 2019. Muito obrigado, bom dia.